Bom dia, espero que todos estejam me ouvindo. Nós estamos começando mais um dia de apresentações da 8ª edição da Semana de Metodologia e Produção Científica, a nossa SMPC, um evento que é tradicional no calendário aqui da UFC e está sendo transmitido, nesse momento, pelo canal Plurisaberes no YouTube, pelo Instagram, @BCHUFC, e também está sendo gravado para ser disponibilizado no podcast Plurisaberes. Estamos ao vivo pelo canal Plurisaberes no YouTube e pelo Instagram, @BCHUFC. E a gravação, né, para o podcast Plurisaberes. Eu me chamo Camila, eu sou bibliotecária no Sistema de Bibliotecas da UFC, sou lotada na Biblioteca da Faculdade de Direito e irei mediar as atividades desta manhã. Eu sou uma mulher de pele parda e clara, tenho os cabelos escuros, compridos, um pouquinho abaixo do ombro. Eu uso óculos de grau. No momento eu estou usando um batom vermelho, né? Argolas, brincos de argolas. Usando uma blusa bege, de manga comprida, e com algumas taxinhas, 3 taxinhas em cima de cada ombro. Ao fundo aqui da minha imagem, do enquadramento, aparece o espaço de cocriação audiovisual. Nós estamos, então, iniciando agora pela manhã, né, às 10h14, mais uma palestra da 8ª edição. Hoje é o 3º dia de palestras, começou na segunda-feira, dia 25. Esse é um evento totalmente online e gratuito, organizado pelo Sistema de Bibliotecas, representado pelas bibliotecas das Ciências Humanas, BCH, Biblioteca da Faculdade de Direito, BFD, e a Biblioteca de Faculdade de Economia, Administração e Atuária e Contabilidade, BFAC. O objetivo desse evento é trazer informações de valor para pesquisadores, discentes e docentes, toda a comunidade acadêmica, tanto da UFC quanto de qualquer outra instituição do Brasil e do mundo, acerca do universo da pesquisa acadêmica e da divulgação científica. A SMPC ela ocorre desde o ano de 2016 e é fruto de um trabalho conjunto entre bibliotecários e bibliotecárias que atuam no setor de atendimento das 3 bibliotecas localizadas no campus do Benfica da UFC. Nessa edição, nós preparamos uma programação especial com a apresentação dos grupos de pesquisas, gerenciadores de referências, fontes confiáveis de informação e softwares de auxílio à pesquisa qualitativa. Eu gostaria também de agradecer, né, porque a gente não faz nada sozinho, agradecer em nome do Plurisaberes e das bibliotecas do campus do Benfica, o pessoal que está no apoio, na direção técnica, quem está assistindo no hall aqui da Biblioteca das Ciências Humanas, para quem está conosco online e para quem vai estar assistindo no futuro, já que a gravação fica na nossa playlist do canal Plurisaberes.
Eu agradeço também aos palestrantes que já deram as palestras nesses dois dias anteriores, né? E os próximos palestrantes dos próximos dias. Obrigado por estarem dividindo conosco esse conhecimento e estarem separando um pouquinho desse tempo, né? Para estar difundindo os grupos de pesquisas de vocês e os estudos de vocês. Eu gostaria de passar alguns informes antes de eu estar apresentando aqui a professora Denise. Não tem inscrição, porém, durante a apresentação, mais pertinho do final da apresentação, no nosso chat aqui do YouTube, vai estar disponibilizado o formulário que você vai preencher para solicitar o certificado. O certificado vai sair em até 60 dias. E no chat também, a gente pode vocês podem fazer comentários acerca da apresentação, e ao final da apresentação, a gente também vai fazer perguntas, tem um momento de partilha, né? Com a colaboração de vocês. Acho que agora já dá para a gente chamar a nossa palestrante, né? Hoje a palestra, o título da palestra será Novas Perspectivas do Direito Tributário, necessária inclusão do critério ambiental, com a professora doutora Denise Lucena Cavalcante, que é professora titular de Direito Tributário e Financeiro da Faculdade de Direito da UFC, procuradora da Fazenda Nacional e coordenadora do GTA, que é o Grupo de Tributação Ambiental. Ela ainda é conselheira da Associação Brasileira de Direito Financeiro, coordenadora acadêmica do IBET Fortaleza, tutora do Centro Interamericano de Administrações Tributárias. A professora Denise, ela possui graduação e mestrado em Direito, ela é especialista em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ela possui doutorado em Direito pela PUC, São Paulo, pós-doutorado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal, e é autora de diversos livros e artigos e palestrante em eventos nacionais e internacionais. Inclusive, né, recentemente, acho que semana passada, fez uma apresentação, né, de artigo, um evento internacional sobre tributação, se não me engano, na França. Professora Denise, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar dedicando, né, um pouquinho do seu tempo para estar dividindo aqui com todos os interessados sobre a tributação ambiental. Bom dia, Camila. Eu é que agradeço. Então, né, a apresentação agora do tema é Novas Perspectivas do Direito Tributário, necessária inclusão do critério. Professora, eu posso até fazer também sua autodescrição, né? A professora Denise é uma mulher de pele clara, tem um cabelo assim, mais ou menos nos ombros, escuro. Atrás dela, está usando um blazer azul marinho. Atrás dela tem uma estante com vários livros. E é isso, professora, a senhora pode começar, tá? Obrigada, Camila, obrigada pelo convite. A honra é minha participar nessa semana tão importante, a 8ª Semana de Metodologia e Produção Científica da Universidade Federal do Ceará, organizada pelos bibliotecários. É mais um espaço relevante que a universidade proporciona. E, como eu sempre tenho defendido nos últimos anos, a universidade é um universo de saber, e a nossa pesquisa tem que ter resultado, tem que ser divulgada, nós temos que dar subsídios técnicos para que possamos ter uma legislação melhor, um direito mais organizado. Então, é de extrema importância iniciativas como essa, da biblioteca, da UFC, que vocês organizem e nos proporcionem essa possibilidade de divulgar aqui o nosso trabalho. Bom, eu gostaria de compartilhar uma tela. Perfeito, obrigada, Camila. E vou apresentar aqui para vocês hoje, tem alguns, deve ter membros aqui do nosso grupo de pesquisa, futuros pesquisadores, pessoas interessadas no tema. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação inicial que eu faço normalmente no início dos grupos de pesquisa, primeiro mostrando qual é o nosso objetivo, o que fazemos. E aí eu já começo explicando esse logotipo que vocês podem ver aí na tela. Certa vez eu estava numa apresentação e um aluno perguntou: mas por que tem que estar em inglês, Environmental Taxation? E aí eu tive que explicar isso. E coloco essa foto aí de fundo da apresentação, é uma tela que nós usamos quase sempre em todos os eventos nacionais e internacionais como uma forma da marca, de marcar o grupo de pesquisa. E, principalmente, de mostrar
quão internacional é esse tema. Eu tenho que colocar em inglês, porque esse tema é debatido no mundo todo, tributação ambiental, a língua utilizada em todos os eventos, em qualquer lugar do mundo, se for na França, como a professora Camila lembrou, estivemos há pouco tempo com vários membros do nosso grupo de pesquisa, foi um sucesso, eu fico extremamente orgulhosa quando eu vejo a apresentação dos nossos pesquisadores brilhando lá fora, e quer seja na França, na Espanha, para onde se for, a língua oficial é o inglês, por isso que nós temos que usar esse pano, essa tela de fundo em inglês. E eu gosto sempre de mostrar esse mapa mundi, porque lá eu direciono onde está o Brasil. Quando estamos falando lá fora, principalmente do Equador para cima, nós temos esse problema. Lá, pega Estados Unidos e Europa, parece que a linha só existe o que está em cima. Cheguei certa vez a presenciar uma apresentação de um colega da Europa e fiquei abismado, porque o mapa que ele apresentava era só Estados Unidos e Europa, falando de questão ambiental. E isso é um absurdo, porque nós somos, na verdade, como se diz, a imprensa gosta de dizer, o Brasil é o celeiro do mundo. Então, assim, a África tem um potencial enorme, o Brasil, idem, e agora estamos em foco em todas essas questões ambientais. Então, eu preciso puxar esse mapa mundi propositadamente, colocar o Brasil em destaque aí, essa é uma das missões do grupo, mostrar mundo afora a relevância do Brasil nesse momento de proteção ambiental, de necessidade de proteção ambiental, de crise climática, pós-pandemia, tudo que vivenciamos. Então, a bandeira mesmo é a do Brasil e vou carregando ela mundo afora de propósito. Gosto dessa tela e vou deixar ela aí sempre, oriento meus pesquisadores que também utilizem essa tela, para que a gente possa mostrar uma força, uma coesão, uma pesquisa séria e, o mais importante, uma pesquisa coletiva. Eu não faço absolutamente nada sozinha, se não fossem os pesquisadores, inclusive o ânimo que eles vão dando no nosso grupo, que já está já há alguns anos. Então, precisamos assim fortalecer essa ideia de conjunto, que isso é muito importante. Primeiro apresentando agora, já explicado como é a nossa tela inicial e por que usamos essa imagem de fundo, eu quero apresentar um pouco quem é o grupo de pesquisa, quem somos, o que fazemos. Esse grupo começou, e aí tem essa sigla que a gente usa muito, GTA-UFC, porque é vinculado à Universidade Federal do Ceará, cadastrado na plataforma de pesquisa, vinculado ao CNPq, então é um grupo formalizado desde 2007, quando começam os grandes debates no Brasil sobre principalmente a transição energética, início da propagação do aumento da energia eólica, energia solar. Nessa época, a questão do álcool também, do combustível fóssil, estava muito, transição do combustível fóssil para o álcool estava muito em evidência. Então, em 2007, começamos a pesquisar isso, numa motivação que começa no Rio de Janeiro, num congresso importante organizado pela BDF, que eu fui convidada para falar sobre a questão da transição energética e tributação do álcool etílico. E ali começamos o debate e ficou desde então, porque os assuntos foram surgindo das mais diversas formas. E a cada ano nós vamos assim nos surpreendendo com os temas novos, como, por exemplo, fui surpreendida ano passado com um tema que estava fora da minha pesquisa, que era a questão da saúde pública. E depois eu fui observar o conceito de meio ambiente na OMS, está lá um dos requisitos, um dos setores relevantes, a questão da alimentação. Então, assim, toda hora vem surgindo temas que nós vamos tendo que enfrentar, e isso é extremamente importante para o grupo de pesquisa. Quem são os participantes? Primeiro, a questão relevante é um grupo aberto. E por eu estar na Universidade Federal, eu acho que a missão da universidade, uma universidade pública, custeada com dinheiro público, é obrigação nossa deixar isso aberto para qualquer participante. Hoje nós temos essa possibilidade de fazer um evento híbrido, então facilita para quem não está fisicamente, porque geograficamente estamos no Ceará, trabalhamos na universidade vinculada ao programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da UFC. Mas, pós-pandemia, descobrimos, durante a pandemia, e agora consolidamos, a possibilidade desses encontros virtuais. Isso foi fantástico, porque possibilitou uma abertura e a participação de vários pesquisadores
do Brasil. Então, nós temos alunos da graduação, da pós-graduação, profissionais já formados, e o mais importante, é um grupo interdisciplinar, necessariamente, porque eu sempre falo: olha, eu não entendo de meio ambiente, eu entendo de direito tributário. E aí eu tenho que buscar, com profissionais da biologia, da física, dependendo do tema que eu estiver trabalhando, da engenharia elétrica, de todas as áreas, da nutrição, quando falamos da saúde, economia, principalmente, nós temos que buscar subsídios com essas outras áreas para discutir aqui a questão fiscal, eminentemente fiscal, dentro desse contexto. Então, necessariamente é um grupo interdisciplinar, nacional, aberto para todos os pesquisadores, e em vários momentos também tem uma conotação internacional, porque nós temos esse contato com a América Latina, já fizemos eventos, por exemplo, o professor Daniel Iacolca, do Peru, da Universidade de São Marco, temos colegas da Espanha, colegas da Argentina, então é um grupo que tem uma dimensão, está alcançando uma dimensão internacional, mas, nesse momento, os participantes do grupo, todos do Brasil. Qual é a nossa missão? Aí vem um ponto importante. A nossa missão. Eu tentei colocar uma frase, até eu comecei a refletir quando eu preparava essa apresentação e pensei qual seria a nossa missão, como eu escrevo isso. E aí me veio essa ideia, é um conceito que eu estou formando aqui, vou sentar com o grupo para a gente escrever isso de uma forma melhor. Mas a minha ideia primeira, a missão é investigar a realidade posta e, a partir dela, e, por vezes, por isso que eu coloquei entre parênteses, antes dela, eu consigo a questão climática, muitas vezes, eu não posso esperar uma evidência, porque nós trabalhamos o tempo todo com as evidências. Eu vou lá para a engenharia e pergunto: "Olha, a energia solar é viável?" E aí ele me mostra que é o melhor caminho, mostra que o combustível fóssil não é mais viável. Então, normalmente, eu parto de evidências, mas uma coisa que eu observei e os cientistas têm comprovado, que nessa questão urgente da crise climática, muitas vezes nós vamos ter que fazer algo que o direito não é acostumado. Nós temos que nos antecipar ao problema, pelo que a gente está prevendo. Então, eu tenho que ter às vezes, não só uma regulação pós o fato ocorrido, mas uma antecipação, porque senão, em alguns momentos, os danos ambientais, eles são irreversíveis. Então, já começa aí uma mudança de postura de nós, profissionais do direito, que estamos acostumados sempre a chegar depois. E na tributação ambiental, um dos grandes desafios que eu venho constatando é essa necessidade de antecipação do problema, com os indícios que nós temos e não mais só com as evidências comprovadas. Então, nessa missão, nós devemos, como missão, produzir subsídios técnicos para que, por intermédio dos instrumentos fiscais, nós possamos atuar na proteção do meio ambiente, entendendo aqui lato sensu, água, solo, clima, da forma mais abrangente possível do conceito, como a política nacional climática fala e a própria OMS. Então, nós temos que trabalhar nesse contexto no desenvolvimento de instrumentos fiscais. Aí que está o detalhe. Eu tenho que ter uma base em direito tributário, porque o que eu vou fazer aqui, o que nós fazemos aqui, é buscar esses instrumentos fiscais, que podem ser tanto os tributos, que é o objeto do direito tributário, mas também atuar no momento anterior, que são os incentivos e subsídios, que aí eu já vou para o direito financeiro. Então, eu já preciso aqui ter uma base, levar para os pesquisadores e fazer esse alerta, que ora nós estamos no direito tributário e ora no direito financeiro. Os instrumentos fiscais que eu falo aqui é nesse sentido amplo, não só da tributação, mas também de incentivos, subsídios que possam atuar nessa proteção ambiental. Nossos encontros, como eu já mencionei, são presenciais e virtuais agora. Nós vamos concluir esse semestre, nesses 2 meses que nos restam, outubro e novembro, com encontros quinzenais, e todos eles serão de forma híbrida. Eu estarei na faculdade, normalmente os nossos encontros, eles são todos segunda-feira, de 11 quando acaba a minha aula da graduação, a 1 hora. Então, eu vou entrar a partir de agora, nós vamos começar exatamente dia 9 de outubro, e vamos estar discutindo temas novos
que vamos falar sobre isso daqui a pouco, nesses 2 meses que nos restam. E depois começamos a cada ano com temas, o tema do ano, e vamos desenvolvendo ali a pesquisa. Importante também aqui ressaltar que trabalhamos em rede de pesquisa, isso é muito importante para a pós-graduação no Brasil, porque aí a gente consegue vincular não só os professores, mas principalmente os pesquisadores. E o que mais me interessa é colocar os pesquisadores da universidade, da que eu atuo, da UFC, em contato com os outros membros da nossa rede de pesquisa. Hoje nós temos formalizado na nossa rede a PUC Rio Grande do Sul, com o professor Paulo Caliendo, a UERJ com o professor Carlos Alexandre, a UFSC com o professor Carlos Leonetti, e ingressou agora, recentemente, a PUC São Paulo com o professor Tássio Lacerda. Então, essa rede de pesquisa vai atuando e permitindo esse diálogo no Brasil sobre a temática. Então, assim que nós funcionamos. A produção do grupo de pesquisa. Eu até queria mencionar aqui, inclusive a nossa pesquisadora Adriana Fonteles me passou detalhadamente quantas teses nós temos, dissertações, monografias, só que não deu tempo eu colocar aqui, mas são inúmeras as teses, as monografias, até me surpreendi com a produção do grupo, porque eu estou falando aqui de um tema muito específico. Se direito tributário já é um universo técnico menor, imagine dentro do direito tributário a tributação ambiental. Então, quando nós temos mais de 10, 15, 20 pesquisas nessa área, já é muita coisa, é mesmo surpreendente. Mas aí, como eu não consegui trazer todos, elencar aqui todos que a Adriana zelosamente separou, eu vou aqui mencionar só as produções que foram todas elas expostas em coletâneas. Essa primeira, Novos Horizontes da Tributação, é um trabalho que eu fiz de pós-doutorado, quando em 2009, na Universidade de Lisboa, esse é um trabalho só, mas aí nós temos também um trabalho relevante da professora Betina, da Universidade Federal do Paraná, que fala sobre a teoria dos incentivos e benefícios fiscais, a professora Maria de Fátima, que também aborda indiretamente essa questão ambiental, porque ela fala do desenvolvimento econômico, e ninguém pode falar hoje de desenvolvimento econômico se ele não for sustentável necessariamente. Então, eu até costumo falar essa frase que escutei do meu professor, Juarez Freitas, que dizia, quando defendia, ele tem um livro espetacular sobre sustentabilidade, e ele falava muito, e eu levo essa frase para frente, ou a tributação é sustentável, ou ela é inconstitucional. Então, nós vamos nessa linha. Aqui no Pelas Obras, vocês podem observar os temas, um exemplo do que trabalhamos: tributação ambiental, reflexos na construção civil, quando aqui investigamos várias legislações, algumas que promoviam o incentivo à construção ambientalmente adequada. Já temos hoje no Brasil certificados LEED, que exige que essa tributação, essa construção civil seja correta, e aí também pudemos, nessa época aí, corrigir algumas legislações que desestimulavam, vejam como é difícil, desestimulavam a construção de um prédio ambientalmente adequado. E quando a gente fala de construção, inúmeras são as questões que se envolvem em relação ao meio ambiente, da energia, do próprio material, dos insumos, depois da utilização adequada do prédio, da questão da água, do esgoto, é muita coisa que envolve uma edificação. Então, nesse trabalho, temos artigos importantes sobre essa questão da tributação ambiental e reflexos na construção civil. O seguinte foi tributação ambiental e reflexos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa pesquisa foi extremamente interessante, 2009, 10, 11, quando estava a Política Nacional de Resíduos Sólidos se implementando, e o que é triste de mencionar que ainda hoje, 2023, temos os problemas dos lixões, temos os problemas dos catadores de lixo. Esse trabalho, trabalhamos direto, principalmente com essa questão social do lixo, e foi surpreendente quando eu apresentei, eu fui convidada para falar em Barcelona, e eu explicava o que eram os catadores de lixo, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos pretendia resguardar, inclusive incentivar a compra de resíduos
sólidos das instituições dos catadores de lixo. E lá eles ficaram impressionados, que eles diziam: nossa, o que é isso? Vocês ainda têm isso? Pessoas com carrocinha nas costas, pegando lixo na rua para reciclagem? E aí a gente dá aquele choque de realidade e vê como temos que evoluir. E outras questões relevantes aí da questão dos resíduos sólidos, que é um dos grandes problemas da humanidade. Trabalhamos muito aí com os economistas. Na época, uma questão importante, na época nós tínhamos a participação do secretário de Finanças de Fortaleza, o professor doutor Alexandre Cialdini, ele mencionava a importância de ter uma política fiscal que promovesse, auxiliasse a comunidade na reciclagem. E ele, inclusive, propôs um projeto de lei para que os condomínios que exercessem, que fizessem a reciclagem na hora de descartar o seu lixo, o seu resíduo, tivessem incentivos de IPTU. Então, essas medidas são importantes e nos orgulham muito, porque a gente vê um resultado da pesquisa científica voltada para o mundo real. E essa é a nossa missão, sempre tentando promover uma política melhor. Em 2016, 2017, tivemos aprovado um projeto do CNPq em relação à tributação ambiental e energias renováveis, que é esse livro que menciono aí. Vocês, quase todas essas edições, tirando as primeiras ali, que são de editoras, quase todas são edições gratuitas, que vocês podem acessar online, todas as edições virtuais, porque, como disse, a ideia é promover o desenvolvimento da produção ambiental e mais, reforçar todas as possibilidades que o direito tributário tem na proteção do meio ambiente. Esses livros também aqui disponíveis. O primeiro, não, Políticas Públicas, Tributação e Energia Solar, essa vai para uma editora privada, mas o segundo, Reflexos da Tributação no âmbito da energia solar, esse tem a versão online gratuita. Sempre que possível, nós estamos indo para as versões gratuitas e online para a gente exatamente promover o debate. E o mais recente, essa obra, quando mencionei aos senhores que começamos a alertar para a questão da saúde pública, da saúde como um contexto que precisa ter uma atenção do Estado, por um projeto espetacular que merece todos os aplausos da pós-graduação em nutrição da da Universidade de Pelotas. E ali, quando os nutricionistas começam a trabalhar com isso, os médicos pesquisadores em saúde pública, eles partem de uma premissa de pesquisas da Organização Mundial da Saúde que comprovam, esse relatório é de 2016, e afirma que o consumo excessivo de bebidas adocicadas é um dos maiores causadores para obesidade e diabetes, e isso já é uma doença reconhecida como uma pandemia, é uma doença mundial não transmissível. Então, é importante que o Estado atue nessas questões, e ali discutimos temas importantes, especificamente como o universo das bebidas adoçadas é um universo gigantesco, tem as bebidas gaseificadas, tem as bebidas lácteas. Então, como o universo era muito grande, nós entramos mais na questão dos refrigerantes. Que temos o livre comércio, eu sempre falo isso, claro, livre comércio, livre iniciativa. Eu preciso de mais evidência para justificar uma medida mais drástica em relação a esses produtos. Mais uma coisa, aprendi com os nutricionistas: se a bebida adocicada, o refrigerante, faz mal à saúde ou mata, eu não tenho evidência disso comprovada. Mas eles me falam que aquilo tem zero nutrientes, isso eu tenho evidência, isso é comprovado. E se tem zero nutriente, por que que essas indústrias têm incentivos? E aí a gente começa a mostrar que o direito tributário tem que trabalhar nisso para não causar subsídios indevidos, injustos, que muitas vezes não se fundamentam. Então, nesse livro, nós temos vários estudos que tratam dessas questões, também gratuito e disponível. Quando a gente fala de tributação ambiental, vou dar só um exemplo dessa questão da saúde, que é a importância do diálogo com a sociedade. Por isso é que essas lives, esses modelos, esses eventos que estão sendo feitos
essa divulgação ampla que os bibliotecários da universidade nos permitem agora nessa participar dessa semana de metodologia e produção científica, porque um dos principais pontos da tributação ambiental é o diálogo com a sociedade. Nós temos que esclarecer primeiro à sociedade o que estamos fazendo e o porquê dessa interferência. Porque se não fizermos isso, a mensagem não chega adequada, e alguns podem até se revoltar, achando que o Estado está interferindo onde não deve. Vejam esse exemplo quando eu trago a mudança de paradigmas da própria sociedade e a importância do diálogo. Essa foto que vocês olham aí é uma foto do início do século passado, em Nova York, quando hoje isso seria inconcebível, né? Mas estamos falando 100 anos depois. Mas ali as próprias crianças na rua fazendo um movimento, os adultos utilizaram as crianças para defender que não houvesse, aliás, para criticar o solda tax, o imposto sobre refrigerantes, e também o candy tax, que também estava sendo discutido nessa época, os impostos sobre os doces, porque as crianças queriam refrigerante, queriam doce e teriam direito a isso. E hoje a gente observa que isso não é uma política mais adequada, que nós temos é que proteger as nossas crianças pelo consumo excessivo de refrigerantes, de açúcar, de produtos ultraprocessados. E ontem eu estava num evento exatamente sobre a questão da tributação e saúde, políticas públicas de saúde pública, e também aprendi que nem alimento se chama mais, se fala produtos ultraprocessados, porque muitos deles nem considerado alimento é. E hoje temos essa propagação, a divulgação imensa de todos esses produtos, inclusive com crianças que a gente não consegue mais, até para ter um diálogo, para dizer que aquilo é danoso à saúde, e temos que ter esse cuidado enorme com as nossas crianças, com a nossa sociedade. Então, por isso que o debate é tão importante. Eu não posso simplesmente tributar, aumentar o consumo da tributação sobre bebidas adocicadas, por exemplo, refrigerantes, sem dar uma explicação para a sociedade. Porque a ideia, quando se aumenta o tributo, é mesmo a aplicação de uma extrafiscalidade, para desestimular o consumo. A finalidade é essa mesmo, desestimular o consumo de produtos danosos à saúde. Como eu quero desestimular, eu tenho que explicar para essa sociedade o porquê disso. Então, é preciso esse diálogo e esse esclarecimento prévio, para que não seja esse tributo, primeiro, que ele tenha uma reação social, que de uma sociedade que, se ela não for esclarecida, ela não vai aceitar, e é importante que ela seja esclarecida, e também para que não cometamos injustiças também, ou que o Estado utilize isso, que aí é importante que os gestores também, é um alerta que a gente faz para a gestão pública. O tributo ambiental não é uma mera fonte de arrecadação, não é para aumentar a arrecadação do Estado só e simplesmente. O tributo ambiental, ele tem que existir com uma premissa da proteção ao que ele existe, ou à saúde, ou ao meio ambiente, vamos falar meio ambiente de forma genérica, que engloba tudo isso. Então, eu tenho que vincular aquela premissa, porque senão nós vamos ter os falsos tributos verdes, muito comum, em várias vezes nós já vimos isso, os falsos tributos sociais que surgiram em prol do mais fraco, da proteção do menor, da infância, da saúde, vários deles, e que no final a receita é desvirtuada. Então, muito importante a gente ter esse cuidado. Já entrando no tema aqui que vamos falar da nossa apresentação, da tributação sustentável, da inclusão do critério ambiental, essa é a nossa bandeira maior, temos que incluir o critério ambiental dentro do direito tributário. Isso que se chama, alguns chamam de novos direitos, eu, inclusive, venho também entrando nessa linha de novos direitos, como é o direito à energia, agora eu falo direito tributário ambiental, e se não quiser chamar metodologicamente de novos direitos, se acharem que também não precisaria falar novos direitos, mas uma coisa é certa, é uma nova visão, novos paradigmas. Eu preciso incluir o critério ambiental dentro dos princípios constitucionais tributários, porque o direito tributário, hoje, ele tem uma concepção completamente diferente lá de 1966, quando foi feito o CTN. Diferente de 88, quando foi feito, revisto o sistema tributário nacional pela Constituição. Estamos no ano 2023, numa era
de inúmeros desequilíbrios ambientais, pós uma pandemia que nos trancou em casa 2 anos e dizimou grande parte da nossa população. Então, são fatores concretos que exigem uma mudança de postura do tributarista. Eu não posso mais admitir tributos que visem tão somente arrecadar. Não interessa se aquela atividade econômica ela é danosa ao meio ambiente. Eu tenho realmente que forçar a minha percepção, buscar um tributo para essa proteção ambiental. Em 2011, eu sustentava aí que eu queria no artigo 150, que é o artigo da Constituição que fala das vedações constitucionais ou as limitações ao poder de tributar, que a doutrina chama de princípios. E eu sugeri, olha, mesmo que não tenha esse inciso 7 que vocês estão vendo aí na tela, é como se tivesse, porque por uma interpretação sistemática, eu pego emprestado o artigo 170 da Constituição, da ordem econômica, e vou incluir essa interpretação e posso fazer essa leitura. É vedado pelos estados, União, estados, Distrito Federal e municípios, instituir tributo sem a devida observância do meio ambiente. Então, essa é a premissa maior e esperamos que isso funcione, que isso mude a percepção do tributarista contemporâneo. E a reforma tributária está aí, em vias de ser aprovada, e vamos esperar que se mantenha essa perspectiva da inclusão do critério ambiental. Porque essa abordagem do meio ambiente no direito e na economia é o que tem de moderno no mundo, é o que é a exigência do mundo contemporâneo. Eu não tenho mais como ver o direito sozinho, a economia sozinho e separado do meio ambiente, como era há pouquíssimo tempo atrás. A Rio 92, para quem já era adulto nessa época e participou, foi um movimento que foi aqui no Rio de Janeiro, foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e que não teve tanta divulgação. Nós, tributaristas, imagine, nem falávamos nisso. Então, a gente muda com essa necessidade e buscamos agora essa nova trajetória, uma política fiscal focada na perspectiva ambiental. Obrigatoriamente, as políticas públicas têm que conversar entre si. Eu costumo imaginar aqui Brasília, lá, o Congresso Nacional, aqui, ali o Congresso discutindo as leis e do lado os ministérios, e eu falo, o Ministério da Economia tem que conversar com o Ministério da Saúde, com o Ministério dos Transportes, hoje o Ministério da Fazenda, inclusive, com todos os ministérios para que suas políticas sejam uniformes e não antagônicas, porque essa é a exigência do mundo. Eu gosto dessa imagem aí do paradoxo, da comparação de 1920 com 2020, com esses 100 anos. Esse slide nós usamos muito em 2020, quando a teoria do economista Arthur Pigou ela renasceu. Vejam, esse economista, em 1920, já falava aí na importância de internalizar as externalidades positivas e negativas. O direito tributário vai buscar lá na economia essa teoria de Pigou, que ressurge com muita força, principalmente quando falamos em tributação ambiental, e começamos a trabalhar com a internalização dessas externalidades. O exemplo aí do comércio eletrônico, que hoje é uma realidade, um comércio pulverizado, veloz e extremamente poluente, que às vezes a gente não imagina, nesse exato momento, quantas mercadorias estão sendo compradas no Oriente, China, Indonésia, Singapura, de onde tiver, quantas mercadorias estão sendo compradas agora, e a forma do consumidor contemporâneo. É, às vezes os mais jovens compram uma canetinha que vem da China, lá vem a embalagem. No outro dia compra uma borracha, no outro dia compra uma camiseta, no outro dia um tênis, e tudo isso circulando mundo afora, com todo além do comércio que causa toda a poluição, com as embalagens. E agora tudo entregue em muitos países já dessa forma, com os drones, inclusive já regulamentado no Brasil. Tudo isso é movimentação de resíduos sólidos e um aumento da poluição em relação a esses transportes. Nós não vamos mudar isso, essa realidade. Isso tende a acentuar. E o que nós precisamos? Começar a trabalhar
com essas questões da internalidade dessas externalidades, as positivas e as negativas. A positiva, eu vou representar no tributário como um incentivo, a empresa que adota uma postura ambiental adequada merece um incentivo, um subsídio, alguma coisa para estimular que ela continue nesse caminho. E as empresas que, ao contrário, permanecem com a tecnologia do passado, continuam poluindo, prejudicando a saúde das pessoas ao redor, por exemplo, de uma indústria, e enquanto ela não faz a transição para melhorar a sua forma de produção, ela merece que seja incluída uma internalidade negativa e nós podemos usar um tributo com uma alíquota maior. Então, são essas as possibilidades que nós temos, só com um exemplo rápido da tributação. Inúmeros temas contemporâneos que vamos trabalhar, as novas tecnologias, as energias renováveis. A França está muito forte nesse debate da tributação do espaço, temos já o problema do lixo espacial, dos satélites que giram pela Terra, e tudo aquilo precisa ser regulamentado. A urgência do debate pós-pandemia Covid-19, que a pandemia realmente formalizou, consolidou esse pensamento. O problema é global e exige solução global. Então, não adianta, não vamos falar em tributação ambiental no Brasil, porque praticamente isso não existe. Não existe uma tributação ambiental em cada país. Existe uma legislação interna, mas o problema é global. E, por último, que está o primeiro da nossa tela aí, que é um dos assuntos importantes, um dos mais atuais, a precificação do carbono. Esse vai ser o tema, já adianto aqui, é o tema da nossa pesquisa nesses próximos 2 meses. A Europa agora ela está se organizando com o que a gente chama CBAM, que é Carbon Border Adjustment Mechanism, que são mecanismos de ajustes de fronteira. A Europa regulamentou isso agora em agosto de 2023 e vai entrar na fase de transição, vai começar a aplicar a tributação do carbono vai fazer uma fase de transição de 1º de outubro de 2023 até janeiro de 2024. O Brasil tem que ficar muito atento que nós sequer temos ainda essa questão da tributação do carbono. Mas esse tema a gente vai trabalhar no semestre, e nesse restante de semestre, e depois vamos falar melhor em nossos encontros. Então, as premissas aqui da tributação ambiental. Hoje eu não preciso mais perder tempo, que eu passei de 2007 até 2019. Primeiro, eu perdi assim 1, 2, 3 encontros para poder explicar o aquecimento global, os reflexos na segurança e estabilidade do planeta, e explicar cada teoria negacionista, porque eram teorias muito fortes. Mas agora, depois da pandemia, tudo isso ficou mais fácil. Eu acho que não tem ninguém mais que ouse, acho que ninguém ousará a duvidar do aquecimento global, ninguém ousa duvidar do problema, da urgência da crise ambiental. Está aí a Covid-19, comprova isso, quando um vírus de um animal vai para o ser humano. Então, hoje eu acho que essas teorias do negacionismo, eu já nem vou perder tempo. De 2020, pós-pandemia, vamos direto ao ponto que podemos fazer. Então, o ponto mais importante, adotar necessariamente o critério ambiental como um critério global para o redirecionamento do sistema tributário nacional. Então, temos que trabalhar com esses instrumentos fiscais que vão auxiliar a transição para a economia verde. Trago aqui só um exemplo de quando tudo começa, Rio 92, os tratados mais importantes, Protocolo de Quioto, em 1997, que a primeira fase foi até 2012, aí depois até 2020, com a pandemia mudou, o Acordo de Paris, as conferências das partes que ocorrem todo ano, o novo Acordo Verde da Europa também, muito importante, que vem sendo implementado. Então, nós temos vários instrumentos internacionais que já nos possibilitam, já nos orientam a tomar novas medidas no contexto nacional. Importante eu falar nesses critérios, nesses instrumentos internacionais, todos eles já formalizados por tratados, e o Brasil ratificou esses tratados. Então, não é uma opção do Brasil trabalhar nessa questão. O Brasil tem que redirecionar mesmo o seu sistema tributário nacional
porque ele ratificou o protocolo de Quioto e nos comprometemos a combater esse aquecimento global e essa crise ambiental. Então, já está dentro do sistema brasileiro, precisamos agora só viabilizar esses instrumentos fiscais em cada setor. Então, essas diretrizes são importantes para que a gente continue em alguns setores que já começamos, mas precisa aumentar e com mais velocidade. O risco que a gente tem atualmente, que é reconhecido em vários momentos do Brasil, mas tudo muito lento, e o meio ambiente não tem. O desgaste ao meio ambiente, na velocidade que ele está, não dá para esperar no passo lento que estamos caminhando. Então, temos mesmo que mudar rapidamente essa postura. Trago aqui um documento recente, importante, do Fundo Monetário Internacional, que já está falando ali a relevância dos governos de utilizar ferramentas para avaliar os impactos econômicos, ambientais, fiscais e sociais. Vejam que nós já estamos vendo esse esforço do FMI, junto com o Banco Mundial, já de disponibilizar, inclusive, uma ferramenta de avaliação de políticas climáticas. Então, quando o próprio FMI já está atento e dizendo para cada país: olha, vocês precisam avaliar a política climática do seu país, inclusive para que haja o desenvolvimento econômico. Então, é muito importante essa referência do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, porque recente, de 2023, que já é esse alerta. Ó, nós estamos avisando que nós vamos considerar, na análise do seu desenvolvimento, na hora de te dar subsídios para esse país, na hora de emprestar dinheiro para esse país, de ajudar economicamente esse país, como está a sua política, o impacto da sua economia nas suas políticas ambientais. Então, importante que a gente relembre sempre isso e acelere o nosso processo. Nesse processo da tributação ambiental, inúmeros são os desafios. Não tenho aqui vários, eu não tenho nem não deu nem para separar tudo, e a gente tem que trabalhar nisso, que é reexaminar a questão da capacidade contributiva. Esse é o nosso maior desafio, principalmente porque eu tenho uma Constituição em 88. Qual era o nosso maior problema em 88? O nosso foco é quando o Brasil sai de um regime ditatorial, entra, inaugura uma democracia, e ali a nossa preocupação era com o social. O ambiental não estava na Constituição de 88. Estava, mas muito paralelo, não era o nosso maior problema. O problema era o social, desigualdade econômica, essa promoção da proteção do social. E ali nós colocamos vários princípios relevantes, só que agora eu tenho que compatibilizar aqueles princípios. O da capacidade contributiva é muito importante com a questão ambiental. Então, eu vou ter que definir novas estratégias de como fazer isso. Como é que eu vou conseguir tributar, por exemplo, é um exemplo que fica muito claro, o veículo usado, o veículo velho que é extremamente poluente. Esse veículo, em 88, a Constituição inaugura essa mudança de saída, de inauguração do processo democrático, e em seguida começam as legislações do IPVA. Vários estados davam ali um incentivo, alíquota zero, para os veículos com mais de 10 ou 15 anos. Então, vejam qual era o raciocínio na época, início da década de 90, quando começa a legislação do IPVA. Proteger o vulnerável, essa palavra nem se utilizava, é uma palavra muito contemporânea, vulnerável. Vamos dizer, o que tinha menor capacidade contributiva. Quem tinha um carro muito velho não poderia ter um novo, vamos dar um incentivo para que ele não pague IPTU. O mundo muda, entramos na crise ambiental, climática, sabemos dos danos causados, e hoje eu tenho comprovação que o setor automobilístico é um dos que mais polui e prejudica e acelera o furo da camada de ozônio. E agora, o que nós vamos fazer? Quando temos incentivos à manutenção desses veículos antigos. E aqui eu falo veículos velhos de uso, não é o debate sobre veículos de. Não estou falando da. Aí a classe alta, de veículos aqueles antigos de colecionadores, não é isso. Estou falando do usado, daquele que não tem condições de comprar um veículo atual. Como que nós vamos trabalhar com a capacidade contributiva de um lado e a proteção ambiental do outro? O Estado tem que intervir.
E aí, políticas públicas eficientes. No caso do transporte, começar a pensar o que a Europa já está fazendo no transporte coletivo de qualidade. Eu não posso simplesmente aumentar, punir aquela pessoa que tem menor capacidade contributiva, aumentar o IPVA de um veículo usado e poluente sem dar nada em troca. Eu tenho que ajudar aquela pessoa que tem menor capacidade contributiva a fazer essa transição. E aí, para isso, necessariamente, eu preciso de uma política pública que ajude nessa transição e equilibre esse conflito entre o ambiental e a capacidade contributiva. Além disso, nós temos que pensar também que essa tributação ambiental ela tem que ter um cuidado, todo um cuidado com a competitividade, a local e a internacional. Porque se eu não consigo ter se não tiver esse zelo, eu posso causar um problema de concorrência, inclusive dos produtos nacionais com os produtos internacionais. Vejam a dificuldade e o cuidado que nós temos que ter. Eu tenho que proteger o cidadão contribuinte sem onerar demais o tributo, mesmo por uma causa ambiental. Eu tenho que dar recursos ao fisco, não posso exagerar nos incentivos e benefícios, porque a arrecadação precisa continuar existindo, e eu tenho que dar segurança ao empresário, porque nós protegemos a livre iniciativa, eu quero que as indústrias brasileiras continuem crescendo e produzindo, e eu não posso também ter uma tributação tão pesada que eu desestimule aquele empresário a continuar a sua atividade. Ou seja, tem que haver um equilíbrio em todas essas esferas para que a tributação ambiental seja sustentável. Eu trago aqui alguns caminhos da tributação sustentável. Antes falávamos em poluidor pagador, esse é um princípio do direito ambiental que passa para o direito tributário, mas com muito cuidado, porque eu não posso, no Brasil, de acordo com o artigo 3º do CTN, ter um tributo que seja uma sanção. Ainda temos essa limitação e eu tenho que ter esse cuidado. Então, o poluidor pagador ele funciona muito melhor lá no meio ambiente, ou no direito ambiental. Mas aí a gente vai evoluindo e eu tenho propostas que podem ser utilizadas aqui como protetor recebedor. Aquele que protege o meio ambiente deve ter uma sanção positiva, um incentivo, um subsídio, o que seja, e avançar para que o não protetor, esse sim, seja considerado um infrator. Agora, cuidado também com essa expressão. O não protetor, em situações, aqui eu estou falando genericamente, em situações de reincidência, nós temos que dar um prazo para a transição. Não é simplesmente uma indústria que já existe, consolidada, por exemplo, a indústria de plástico. Nós precisamos do plástico, nós vivemos e necessitamos praticamente em tudo na nossa vida do plástico. Ela é extremamente poluente. Eu não posso simplesmente punir essa indústria porque ela existe quando eu preciso daquele produto. Quando a gente fala do não protetor, aqui numa possibilidade de transição, é dar um tempo para que ele possa, e a OCDE explica isso com muita clareza, quando ela fala em desenvolvimento econômico sustentável, é dar um tempo para que essas empresas promovam essa transição e busquem alternativas de minimizar os danos causados ao meio ambiente. Em alguns setores, a gente não vai conseguir fazer isso no mundo ideal, da medida ideal. Como eu preciso que o plástico continue existindo, como eu preciso usar o plástico, nós vamos trabalhar, e aí a genialidade humana consegue fazer isso com precisão, buscar formas de poluir menos, de causar menos doença, tudo isso com investimento na própria tecnologia, no próprio desenvolvimento daqueles materiais. A OCDE traz um relatório de 2015, que é a transição da economia verde, da economia marrom para a economia verde, inúmeros exemplos. E estamos vendo agora, inclusive, a indústria automobilística, as grandes empresas, todas elas já caminhando para o seu modelo de veículo elétrico, antes já híbrido e agora elétrico. Então, são transições, não tem que deixar de existir, não vai ser punido imediatamente. O que a gente está falando? Que seja possível uma transição sustentável. E aí sim a gente chega nessa visão sistêmica, não necessariamente um tributo ambiental, mas um sistema tributário ambiental. Aqui eu só comprovo nessa tela o sacrifício que era para fazer essa junção,
para se criar um sistema tributário ambiental, eu tinha que ir para o 170, no inciso 6, que fala da defesa do meio ambiente dentro dos princípios econômicos, o 225 da Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas hoje eu tenho já propostas de melhores na reforma tributária, aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável, só para mostrar que o direito tributário ele pode entrar principalmente nesses objetivos especificados, o objetivo 6, água limpa e saneamento, o 7, energia limpa e acessível, o objetivo 9, inovação e estrutura, o objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, objetivo 12, consumo responsável, e o principal, o objetivo 13, combate às mudanças climáticas. Então, existem inúmeras possibilidades das políticas fiscais atuarem com esse enfoque ambiental, sempre promovendo essa criação de um tributo que não desvirtue o sistema. E a gente vai trabalhando de forma que isso funcione, para que não haja esses falsos tributos verdes. As perspectivas, e aqui eu falo rapidamente, já concluindo, da reforma tributária adotar isso. Esperamos que realmente o Senado, já foi aprovado na Câmara, mas que o Senado não altere esse artigo 145, essa proposta do parágrafo 3º. Ela já resolve muito a nossa vida, não preciso fazer toda aquela interpretação indo para o 170, para o 225, porque o 145, como está na reforma tributária, prevê que o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, do equilíbrio e da defesa do meio ambiente. Excelente esse artigo 145, parágrafo 3º, eu tenho inúmeras críticas à reforma, todos os tributaristas têm, ao projeto da PEC 45, mas se tem um que merece todos os aplausos, é esse artigo 145, parágrafo 3º. E a outra possibilidade também que nós vamos talvez ter no Brasil, o cuidado com essa questão ambiental, é o imposto seletivo. Fato que o 143 faz essa previsão de um novo imposto da União, inclusive permitindo a incidência sobre a produção, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei. Aí nós vamos ter que ficar muito atentos para que essa lei ela realmente foque no meio ambiente e não seja simplesmente mais um tributo com função arrecadatória, não é para ser assim, esperamos que esse imposto seletivo não seja desvirtuado, daí o alerta, e nós todos temos que ficar muito atentos para que esse imposto seletivo seja muito bem desenhado. Finalmente, eu vou concluindo aqui essa questão da precificação do carbono, eu vou passando aqui só mais rápido, para a gente poder já concluir o tema, e só trago aqui essa questão da precificação do carbono, que é o assunto que nós vamos tratar no grupo de pesquisa, a tributação do carbono, agora em outubro e novembro, e já convido quem quiser participar das nossas reuniões híbridas, para que a gente possa estudar como a Europa está fazendo isso, como a Europa começa a fazer, e já impõe que o Brasil acelere também as suas pesquisas, para que nesse ajuste de fronteira a tributação do carbono seja paga no Brasil, que o dinheiro fique aqui e não que a gente vamos ser obrigados a pagar quando fizermos as nossas exportações, se não regulamentarmos a tributação do carbono aqui. Então, esse vai ser o debate da nossa dos nossos próximos encontros, e termino aqui com essa frase do Prêmio Nobel da Paz, o Al Gore, que foi candidato lá a presidente dos Estados Unidos, que em 2007 já dizia que nós devíamos tributar muito mais, não só o que queimamos, mas o que fazemos de positivo, mudar a política climática. Ele foi um dos grandes defensores por essa questão da proteção do meio ambiente, daí por ter sido o Prêmio Nobel da Paz em 2007, e espero que possamos também contribuir, que o grupo de tributação ambiental possa contribuir para esse desenvolvimento sustentável. Muito obrigada a todos que aqui nos escutam, e fica aqui o convite para participar do grupo de tributação ambiental. Muito obrigada, Camila, eu te devolvo a palavra. Oi, professora, a gente que agradece. Foi tanta informação que a gente Foi rápido, não hein? entende nada de direito. Eu não entendo nada de direito, mas esse tema, por isso até que eu insisti que tivesse essa apresentação, é
envolve todo mundo. A questão da Sim. sustentabilidade, né? Inclusive a da parte da alimentação, que acho que todo mundo ficou aqui de cara, né? Todo mundo que é leigo, lógico. Ficou de cara e A realmente alimentação foi uma surpresa para mim, inclusive. Quando eu a entrei ano gente passado, não percebe. Aí a senhora falou das compras, né? Do e-commerce. Aí eu fiquei pensando, nossa, hoje em dia as lojas não vendem, não dão mais sacolas, né? Se você quiser, você compra, ou leva seus produtos. Mas aí no e-commerce, eles mandam. Eu gosto muito de comprar óleo essencial, né? Na internet. E cada vidrinho vem numa caixinha, numa outra caixinha, e com um monte de papel e um saquinho plástico bolha. E até eu pensei assim, não podia fazer uma entrega só, mesmo que eu pagasse a taxa, né, de várias, usar uma embalagem só, já que, né, o óleo essencial é mais, eles têm essa pegada mais de sustentabilidade, de cuidar do meio ambiente, fazer a extração do óleo de forma correta, né, para não causar o desequilíbrio ambiental. Aí, só que estão pecando nisso, né? E a o gente vai excesso de comprando e nem vai embalagem. percebendo o impacto. Isso, não vai percebendo o impacto. Inclusive, lá em casa tem um quarto cheio de caixinha, porque eu fico com pena de jogar fora, Todos aí eu nós. guardo para poder algum reciclador passar e pegar. Professora, eu vou ler aqui alguns comentários. A gente já está aberto para perguntas ou para comentários, ou se quiserem, né, que a professora comente alguma coisa a respeito da palestra ou do grupo, né? Achei o máximo também a abertura do grupo ser interdisciplinar, e não só de pesquisadores aqui da universidade, né, só de discentes também, ou docentes da UFC, e ter também pesquisadores internacionais, porque a sustentabilidade a gente não tem que pisar só no Brasil, né? Não dá, a gente pode até ser o pulmão do mundo, né? Como dizem, a Amazônia e tal, mas não dá para pensar só na Amazônia. A gente tem que também pensar nas geleiras e, né, no meio ambiente de forma global, mundial. Deixa eu ver aqui. O André Viana Garrido, professora Denise é sensacional. Renata Mendes, a professora Denise é simplesmente incrível. Adriana Fonteles deu. Que a senhora citou, não foi ela? Ela? E a Adriana Adriana são nossos pesquisadores. A Adriana, importante Isso. pesquisadora, que inclusive agora está trabalhando com a tributação do carbono, essa pesquisa de ponta do grupo. A Lara Machado, professora Denise, sempre maravilhosa. O Edilson Medeiros também colocou as palminhas. Daniel Farias, usar a extrafiscalidade para incentivar as boas práticas. O produto mais sustentáveis podem pagar menos, né? Um comentário que ele Deve fez. pagar menos, né, Daniel? Deve pagar menos. O problema é que nem sempre o mercado engloba esse preço. E às vezes se transforma, quando a gente dá o incentivo, se transforma em lucro para o empresário, que é um grande absurdo. Na verdade, o empresário pode ter o lucro dele, mas ele não pode se beneficiar de um incentivo que foi feito para diminuir o preço. O preço tem que chegar no consumidor final. Então, essa frase aí do Daniel é perfeita. Tem que diminuir o preço, senão eu não consigo promover a mudança de cultura. Uhum. E também, professora, o bom do grupo ser aberto, né, ser interdisciplinar, e dessa palestra que vai ficar aqui para a posteridade, é que as pessoas precisam se conscientizar mesmo para poder a gente estar cobrando, né, o governo, a quem a gente elegeu, para poder estar tendo discussões, né, para quem faz a legislação, para quem está lá em Brasília, né. E eu queria até uma pergunta Isso. minha: qual é o real impacto para o Brasil de estar participando desses acordos internacionais, né, visando a sustentabilidade, mas não ter tão desenvolvido a questão da legislação aqui da tributação ambiental, né, e também da PEC, que ainda não passou, né, Uhum. não foi aprovada, a PEC 45. O, Sim, como é que a gente faz? A sim, gente quer estar lá sim. disponível para participar, Isso, mas isso que você está faz. fazendo. Olha, primeiro passo é um processo, primeira coisa, de conscientização coletiva. A sociedade tem que mudar para uma postura mais ativa. Isso que vocês estão fazendo, por exemplo, chamar os pesquisadores, promover esse debate, que em uma hora de fala, às vezes fica uma coisinha, mas de repente tem aqui o filho de um senador, o amigo que vai lá, que vai instigar, que vai mudar, que vai escrever. Então,
tem que ter essa cobrança do que a gente chama controle social. Já é um grande passo promover o debate. E cada um sair insistindo nisso, porque você falou uma questão que gostou de ver o início do grupo, a questão global, e é isso, a gente tem que mudar a nossa postura. Somos cidadãos globais. O nosso endereço, planeta Terra. Isso é muito importante. Isso não é mais ficção científica, isso é uma realidade. A OMS já fala, por exemplo, na questão alimentar, uma dieta planetária saudável, porque eu tenho que ter um alimento que me sustente, mas que não destrua o planeta. Eu tenho que ter formas sustentáveis, inclusive de me alimentar, de viver, de me locomover. Então, é muito importante esse alerta. E a reforma, o que a gente pode fazer, o que tem feito, insistido em participações, quando é chamado para falar, quando me chamaram na Câmara, eu fui, se chamar algum membro, ir lá, escrever, e que as nossas pesquisas sejam objetivas. Sempre escolhe um ponto, não adianta tentar falar sobre tudo. A gente tem que escolher um ponto e segurar aquilo, e insistir naquilo. É muito aquele trabalho de formiguinha mesmo, cada um na sua área, disseminando essa ideia de desenvolvimento sustentável. É fundamental. Tem agora aqui mais comentários, né? O André Viana Garrido, sou eternamente admirador e discípulo da professora Denise, muito obrigado por tudo, professora. A Isabel Lima, excelente apresentação. O Edilson Medeiros, a professora Denise entende que há abertura para a criação de tributos de caráter exclusivamente ambiental com a reforma tributária em vista, algo que funcionasse como uma CID combustíveis? Não Cid entendi. Não Combustível entendi. é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Edilson, obrigada pela pergunta. Edilson também é um pesquisador do grupo, um mestrando, que está fazendo um trabalho excepcional, vai defender daqui a pouco uma tese sobre a questão do veículo elétrico, que é importantíssimo, um trabalho que vai ter repercussão, forte repercussão nacional. E essa pergunta que o Edilson faz, acho que é um pouquinho mais técnica, se a reforma vai ter esse imposto. O que a gente tem agora, Edilson, na reforma, é o imposto seletivo só. E a CID combustível, vamos aqui ver, na verdade, não funciona muito bem como a gente queria, né? Ela foi criada para que houvesse uma vinculação para essa questão do desenvolvimento, do transporte mais sustentável, mas as contribuições acabam meio desvirtuando no caminho, que aí é um outro problema de direito financeiro. Mas o imposto seletivo seria uma opção. O problema é que, se não tiver uma lei complementar que feche isso, a gente corre risco de ser um falso tributo verde, ou seja, de ser um tributo meramente arrecadatório, e não é para ser. O tributo ambiental, ele necessariamente tem que estar vinculado, promover um lucro ambiental. Então, nós temos essa possibilidade com o seletivo, mas vamos ter que trabalhar muito bem essa lei complementar, e o difícil da reforma, a nossa grande crítica, é que foram jogadas essas questões, mas tudo fala para a lei complementar posterior. E aí, quando eu falo isso, alguns falam, mas tem que ser assim, a reforma, a Constituição tem que ter só as diretrizes, concordo. Mas como é que eu vou aprovar uma diretriz, concordar com ela, se não tem nenhuma luz de como vai ser essa lei complementar? É muita coisa para depois, é muito cheque em branco. Então, a gente tem que forçar mesmo essa ideia, ficar falando, olha, eu preciso saber como isso vai ser feito, é preciso ter um cuidado imenso para que isso não caia no vazio, como foi o imposto sobre grandes fortunas também, que foi super importante em 88, ia melhorar a renda, ia melhorar a desigualdade no país, nunca foi implementado. Então, o imposto seletivo ele está tendo umas alterações, desvirtuando a natureza da ideia inicial, que eu tenho um certo temor de que ele cumpra a sua função. E de se antecipar, né? Que sempre na questão da tributação ambiental, você já tem que pensar no impacto antes de estar acontecendo, porque depois não tem como salvar. Não tem como salvar a natureza, não tem como replantar a floresta amazônica, não tem como. Aliás, tem, né? Mas vai demorar muito para poder. Aprendi aprendi com os profissionais que cuidam dessa questão que os danos ambientais, muitos são irreversíveis. E para o direito isso é um desafio, porque nós sempre estamos acostumados, até falamos, tem a realidade, aí depois vem o fato jurídico. Eu sempre venho depois, para regulamentar a conduta em sociedade, mas aí agora eu tenho paradigmas novos, eu tenho que regulamentar a conduta da sociedade dentro de um ambiente sustentável.
E é um grande desafio, porque eu vou ter que começar a trabalhar com indícios, e eu trabalhava com evidências. Então, é curioso isso, até a postura de como atuamos é muito diferente na tributação ambiental. E pensando nas gerações futuras, né? Porque o que importa, a gente é muito imediatista, né? O ser humano. A gente, no futuro eu não vou estar aqui, né? Mas tem que pensar nas próximas gerações também. Não vou, né? Vou jogar o lixo aqui pelo vidro do carro, pela Sim, janela do sim. carro, que não vai me afetar. Acha que não vai afetar, né? Mas acaba É. que Esse afeta. é o Não vou grande receber conceito. multa mesmo. Essa preocupação Ninguém com vai o ver. futuro, uma geração que a gente ainda não tem. Nós nem conseguimos cuidar da nossa e temos que pensar na do futuro. E essa é uma das exigências, né? Por isso que essa questão de antecipação. A gente fala assim que o tributo hoje, o desenvolvimento sustentável, a economia, tem que focar nos 3 S's, né? Tem que ser sustentável, saudável e solidário. Porque quando eu falo o alimento, é um exemplo fácil, ontem o nutricionista dizia, como ter um alimento saudável? Se frutas e hortaliças são caríssimas, comparado com um pacotinho de biscoito e uma garrafinha de Uhum, refrigerante, baratíssimo, resolve a fome naquele momento, mas não nutre, aquilo não é alimento, aquilo é um produto que a gente consome e resolve o mal-estar da minha fome, mas aquilo não tem zero nutrientes. Então, a gente já entra agora, é interessante a tributação ambiental, não só no saudável e sustentável, mas no solidário. Eu tenho que conseguir me alimentar de forma saudável e também o próximo, que talvez não tenha a mesma consciência, a mesma condição econômica, e por isso que precisa de política de Estado forte. Precisamos mais do que nunca do Estado. E eu falo essa frase com uma absoluta convicção, e sou sempre repreendida quando eu falo essa frase, e eu acho ótimo quando fala, mas você quer mais Estado, e eu falo exatamente isso. Mas esse Estado que está aí, eu falei, não, olha, não confunda Estado com governo. uhum. Políticas de governo passam, são transitórias, tem uma gestão, não interessa se é o governo A ou B. O que eu falo aqui é uma coisa muito maior, eu estou falando de políticas de Estado. E quando eu falo em o cidadão contribuinte, eu não estou falando em consumidor, em cliente, eu estou falando uma coisa muito maior, cidadania. Os termos que usamos hoje, cidadania planetária, eu tenho que proteger o indivíduo onde ele estiver, seja como for. Então, é uma teoria muito maior, e a pandemia deu essa noção de problemas, de planeta Terra, de cidadão. Então, o cidadão não é mais assim, só o cidadão brasileiro. Se eu der um passo e estiver na Venezuela, ou vice-versa, eu não tenho mais nenhum direito de garantia fundamental, o que é isso, né? O mundo não comporta. Então, o solidário é um conceito que entra nesse debate muito forte da questão ambiental, porque quem tem condição vai ter que ajudar também quem não tem condições. E isso é um recado, inclusive, para os países desenvolvidos, que já se industrializaram, já estão muito bem economicamente, e agora tem que olhar e ajudar os nossos países, como o Brasil, que precisam dessa ajuda. Eles estão numa condição melhor, que nos ajudem também a entrar na mesma condição. E E a a gente no condição nosso dia a dia. também não é só a financeira, mas também a de informação, né? De estudos, Hum, estudos são mais evoluídos. Principalmente, a consciência coletiva é o mais importante. Eu não tenho só que dar o alimento, eu tenho que dar a consciência coletiva. Eu tenho que esclarecer por que que eu estou trocando e colocando que o refrigerante seja caro, e vou te ajudar a comprar uma fruta, vou te ensinar que a água é mais importante. É preciso que a gente faça esse processo de conscientização coletiva. É imprescindível. Mais uma vez, o solidário entra no debate. A Carla Neri comentou aqui, excelente explanação de um tema importante. Creio que dá para finalizar, não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Quem quiser, ainda tem um tempinho, porque a gente vai finalizar agora. Eu gostaria de me despedir de vocês, de quem está assistindo online, né, ao vivo, e quem vai assistir para a posteridade, assistir em outros momentos. Agradeço a companhia de quem estava ao vivo e a interação também de quem estava ao vivo, né, ao longo dessa palestra hoje. Professora, a senhora quer fazer mais alguma consideração? Só agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez aos bibliotecários da UFC que promoveram esse debate, e permitir que isso que fique aí
disposto, como você fala, pela eternidade, né? Esse momento virtual, que isso é uma possibilidade maravilhosa, que as pessoas que escutem possam sair um pouco melhor e que tudo isso que eu estou falando aqui, vejam bem, é tudo um processo em evolução. Eu não tenho nenhuma resposta correta que eu afirme com segurança que seja o melhor caminho, mas pelo menos nós já temos as perguntas, que é o mais importante nesse momento. Perguntas que fazem com que a gente saia daquele modelo tradicional do direito tributário. E as respostas eu convido a todos a me ajudar a construí-las. Mais uma vez, né, comecei agradecendo, vou terminar agradecendo. Eu agradeço em nome do Plurisaberes, do canal Plurisaberes, das bibliotecas do campus do Benfica, a FEAC, a BFD, a PCH, o pessoal que está no apoio técnico, acho que é de Vander e Oswaldo, se não me engano, na direção técnica, quem está assistindo, né, aqui embaixo no hall da Biblioteca das Ciências Humanas, quem está com a gente aqui online, quem vai assistir depois, pela playlist. Gente, no canal do YouTube do Pluri Saberes tem a playlist acho que desde a quinta que a gente começou a fazer online, tem a playlist daquelas palestras daquele ano. Também vai ter nos principais agregadores de podcast, né, o Pluri Saberes também. E lembrando que hoje ainda tem outra palestra às 15 horas, a palestra da minha colega Nirlange Pessoa, vai ser o título Repositório Institucional da UFC, Histórico, Mudanças e Perspectivas, e a gente conta com a presença de vocês agora à tarde. Até mais e obrigada. Bom dia. Muito obrigada.